encoraje-o a baixar a guarda. Embora estimular o ego de um homem seja relativamente simples, basta dizer-lhe como foi bom na cama na noite anterior. Ele ficará radiante por dias a fio. Fazer com que ele expresse seus sentimentos é outra história. É mais fácil uma vaca miar do que um homem baixar voluntariamente a guarda e se abrir quando se trata de seus pensamentos íntimos. A palavra sentimento não existe no vocabulário masculino, ou pelo menos eles fingem que não existe. Se você perguntar ao seu homem como ele está se sentindo no fim de uma semana difícil, ele responderá sucintamente que está ótimo, mesmo que você saiba que está triste, acabou de perder o emprego ou brigou com o melhor amigo. Lembre-se de que nós, mulheres, queremos falar sobre nossos problemas e falar mais um pouco, mas os homens estão programados de forma diferente. Não querem saber de conversar, querem deixar a poeira sentar e quando estão zangados querem dar razão à testosterona que ferve nas suas veias de outra forma. Quando você sentir que há algo de errado com o seu homem, deixe que ele esfrie a cabeça primeiro. Não exija que ele fale sobre isso já. Mostre a ele que está preocupada e à disposição para conversar quando e se ele quiser e mude de assunto, dê uma olhada nos dois exemplos de comunicação. Sem a técnica de encantar homens, ela, como foi sua reunião de trabalho? Ele, uma bosta. Ela, porque o que foi que aconteceu? Você perdeu a conta? Ele, foi uma bosta e pronto, está bem. Dá para me deixar um pouco em paz? Com a técnica de encantar homens. Valeu, Matheus. Técnica de encantar homens. Com a técnica de encantar homens, ela, como foi sua reunião de trabalho? Ele, uma bosta. Ela, sinto muito, querido. Então dê-me um abraço apertado, diga algo sucinto e doce como te amo e feche a matraca. Talvez até seja o caso de sair da sala ou da casa. A maioria dos homens precisa esfriar a cabeça antes de poder pensar em se abrir sobre alguma coisa, e não querem que estejamos por perto quando desferir um soco na parede ou chutarem um pneu. Espere, mais tarde você saberá de toda a história. Aqui vai outro exemplo. Sem a técnica de encantar homens. Ele, não posso te ajudar com isso hoje. Ela, por que não? Você disse que ia me ajudar. O que há de errado? Fala. Ele, eu só não posso. Com a técnica de encantar homens. Ele, não posso te ajudar com isso hoje. Ela, está bem. Qual seria o melhor dia para eu lhe pedir ajuda? Ou ela, que dia fica melhor para você? Ou ainda, ela, você me avisa quando der para você. Normalmente, quando uma mulher pede que um homem discuta seus sentimentos ou se abra sobre um problema, ele imediatamente parte para a defensiva, em vez de perguntar por que ele se sente
de determinada maneira, o que jamais é uma boa ideia, ou repreendê-lo por não querer se abrir. Aborde a situação de outra maneira, como, por exemplo, com a técnica de encantar homens. Ele: não quero falar sobre isso. Ela: tudo bem, quando quiser, estou aqui, te amo, querida. Ou ela: tem alguma coisa que eu possa fazer? Marcar uma massagem, preparar um queijo quente ou sair para caminhar com você até esfriar a cabeça? Essas técnicas de comunicação de encantadora demonstram compaixão, embora também deixem bastante espaço para o homem lidar com suas emoções do jeito que ele achar melhor. A decisão dele pode não ser a mais confortável para você. Afinal, a mulher que há em você quer ouvir cada pormenor e analisá-lo, mas a questão não gira em torno de você. E o seu homem deve resolver o problema dele do jeito que desejar, usando a técnica de encantadora de homens para conseguir fazer seu homem se abrir. Depois de ter deixado claro que está preocupada com o problema dele e ter lhe dado bastante tempo e espaço para lidar com isso, está na hora de dar o próximo passo para encorajá-lo a se abrir mais com você. Lembre-se, jamais pergunte como ele se sente. Antes, peça a ele para lhe contar os acontecimentos. Quando estiver pronto para isso, você poderá deduzir o que ele sente pelo tom de voz e o vocabulário que ele usar para descrever o que aconteceu. E se você precisar de maiores explicações, vá em frente e pergunte direto: isso fez você sentir? Insira o sentimento. Isso o deixa diante da possibilidade de concordar ou não, reduzindo a questão a uma resposta de sim ou não, a qual você pode analisar para tentar compreender melhor. A seguir, fornecemos algumas diretrizes para encorajá-lo a compartilhar algumas de suas emoções com você. Regra 1: timing é tudo. Espere pelo momento certo para abordar o assunto. Nenhum homem vai se abrir com você exatamente na hora que você quer. Você pode apostar seus escarpins de marca que ele não vai ficar se comiserando ou se abrindo para você quando sua atenção estiver focada em outra coisa, como quando o jogo estiver rolando ou quando ele estiver numa roda de poker online. Em vez disso, aborde o assunto com ele num ambiente distante de qualquer grande fonte de distração. Antes de se atirar, negocie o tempo dele e espere até que ele se concentre em você. Estudo o caso Nancy e Joel. O pai de Joel havia acabado de falecer, mas embora seus olhos lacrimejassem ocasionalmente, ele mantinha um silêncio obstinado. Não disseram uma palavra sobre esse assunto para a sua mulher, Nancy, mas era claro que estava sofrendo. Nancy deixou que ele agisse à sua maneira durante alguns dias, sabendo que precisava de tempo para lidar com suas emoções. Mas no terceiro dia ela preparou o jantar predileto dele, servindo-lhe uma taça de vinho. Comentou: Joel, você se incomoda se eu perguntar como você está? Parece tão triste. Estou aqui para o querido. Para Joel foi como se ela tivesse extraído o tampão de uma represa emocional. Mesmo assim, ele não disse muito, mas confessou estar tendo problemas para lidar com a perda. Então Nancy sentou em seu colo e lhe fez um carinho.
enquanto as lágrimas de Joel corriam silenciosamente. Às vezes, utilizar a técnica de encantar homens com o seu parceiro tem mais a ver com reconfortá-lo do que falar. Regra 2: escute. Quando você está falando, não está ouvindo. Essa é a parte mais difícil de colocar em prática. Mas se você ficar interrompendo, ele provavelmente vai se retrair naquela infame caverna masculina para meditar, formular o pensamento. Esse tipo de liberdade assegura que, quando abrir a boca, ele não será julgado ou interrompido. Então, quando ele finalmente decidir se abrir, preste atenção. Este não é o momento certo para fazer 500 coisas simultaneamente. Desligue o celular, feche o jornal, pare de navegar pela internet. Quando o silêncio se estabelecer na conversa, não se precipite para preenchê-lo com palavras e mais palavras. É no silêncio que ele processa seus pensamentos. Então deixe-o quieto. Regra 3: não o agrida. Se você não pediu gentilmente para terem uma conversa e negocie, Se você lhe pediu gentilmente para ter uma conversa e negocie seu tempo, e ele finalmente está se abrindo. Você criou uma zona de não agressão maravilhosa para ele. Você realizou todo esse trabalho para estabelecer essa zona. Portanto, não é o momento de começar a esbravejar que dessa vez ele realmente pisou na bola. Comece evidenciando todas as coisas que ele acertou. Então tente utilizar afirmações abertas do tipo: o que você acha de? Repite iniciar as frases com "por que você nunca" e não o compare com o marido da sua melhor amiga ou com o vizinho. Ele se retrairia emocionalmente e jamais voltaria a se abrir, julgando que, caso o fizesse, seria punido por você. Regra 4: não o julgue. A situação que está vivendo não é um episódio de um seriado sobre advogados. Mesmo que você saiba que ele agiu de maneira completamente errada, feche a matraca inicialmente e espere que ele lhe peça seus conselhos. Se ele contar sobre uma briga no trabalho ou um arranca-rabo com um dos membros da família dele, o seu homem está finalmente baixando a guarda com você. Portanto, não se apresse a julgar o pobre rapaz. Do contrário, ele provavelmente nunca mais vai querer se abrir com você. Espere que ele conclua e então pergunte-lhe por que ele achou que seria uma boa ideia se comportar daquela forma, ou o que ele acha que conseguiu provar com isso. Quando as pessoas erram, acabam normalmente chegando elas mesmas à conclusão de que se equivocaram. Você não precisa ser a pessoa que o fará engolir esse sapo. Não é assim que a técnica de encantar homens funciona. Regra 5: abra-se para que ele se abra com você. Conte-lhe algo pessoal seu. Se você souber que ele teve uma infância difícil e que tem problemas para falar sobre isso, conte algo sobre a sua própria infância. Faça com que ele perceba que não é o único a ter uma família complicada, colegas babacas ou vergonha de sua época de adolescência. E faça com que ele sinta que pode confiar em você porque vocês estão no mesmo barco.
e que não o julgará pelo que ele está prestes a lhe revelar. Regra 6. Lembre a ele que vocês não precisam ser sempre perfeitos. Estabeleça como regra que na relação de vocês não há problema em falhar. Quando falharem em alguma coisa, poderão admitir isso ou até que ficaram desapontados com a conduta que vocês mesmos adotaram. Faça com que não haja problema em não se mostrar perfeito. Dessa maneira, ele não se sentirá pressionado a sempre mostrar o seu lado bom na sua presença. Em vez disso, ele se sentirá encorajado a admitir que está errado, em vez de tentar provar constantemente que estava certo. Regra 7. Distancie-se. O poder de fechar a matraca lhe será muito útil no processo de fazer o seu homem se abrir. Muitas mulheres perguntam sem cessar o que está te incomodando, porque não podemos falar sobre isso e o que há de errado com você. Enquanto isso, os homens se queixam de que, se suas mulheres parassem um instante de fazer perguntas, eles poderiam realmente ter a oportunidade de processar o assunto e então compartilhar seus pensamentos. Regra 8. Não apresente solução alguma antes que ele lhe peça conselhos. Lembre-se que o homem acha que é ele quem resolve as coisas. Ele precisa ser aquele que processa a informação e inventa uma solução. E é preciso que ela seja uma ideia brilhante dele. Ele necessita pensar sobre o que vai fazer a respeito do problema. No momento em que você passa por cima do seu instinto, ele passa a pensar que você não confia mais nele. Esse é o motivo pelo qual devemos adotar a técnica de encantar homens para sugerir as soluções para que eles possam reivindicar sua autoria. Regra 9. Uma dose de carinho leva você longe. Se ele teve um dia difícil no trabalho ou não quer se abrir com você sobre assunto algum, aceite essa decisão e faça com que ele simplesmente saiba que, caso precise de ajuda, você está lá para apoiá-lo. Mostre carinho dando coisas que ele adora: comida, abraços, um elogio, além de amor e afeto. Então deixe-o sozinho. A cada 2 ou 3 horas dê uma passadinha no quarto só para que ele se lembre da sua presença e da sua disponibilidade para ouvi-lo. Porém, mantenha-se ocupado cuidando da própria vida. Espere até ele procurá-la. Atenção, não economize elogios. Conhecemos muitas mulheres que frequentemente se queixam que seus homens nem reparam quando elas aparecem com um novo penteado ou sapatos de grife. Mas você sabia que, segundo um artigo publicado no Yahoo.com por David Sinzengo, editor-chefe da revista Men Health, quase 70% dos homens afirmam que gostariam de receber mais elogios das suas parceiras. Então, em vez de você reclamar que seu homem não a elogia,
o bastante, procure economizar sua energia e teça alguns elogios. Como direcionar a técnica de encantar homens para a carteira e o tempo dele. Conforme mencionamos anteriormente, os homens acham que estão comprometendo seu dinheiro ao assumirem uma relação exclusiva com você. E, claro, você será a pessoa com quem ele passará a maior parte do tempo. Essas 2 coisas podem deixá-lo um pouco à vontade, levando-o a adotar atitudes defensivas e a se fechar de vez. Apresentamos a seguir algumas táticas para fazê-lo se abrir. Faça-o abrir a carteira. Uma amiga nossa comentou uma vez: se o meu marido abrisse a carteira, sairiam traças dela. Se o seu homem é um caso assim, você pode ficar frustrado toda vez que chegar a hora de pagar por alguma coisa. É evidente que, no mundo de hoje, as mulheres são praticamente igual aos homens em termos de números no mercado de trabalho, e os homens se tornaram extremamente mesquinhos com o dinheiro deles, o que não é algo positivo. Assim, em vez de pagarem quando comerem fora, mesmo quando foram eles que nos convidaram, ou oferecerem uma gorjeta para o motorista de táxi, diversos deles esperam que a mulher o faça. Resultado: muitas mulheres se sentem ultrajadas. Os homens estão mais confusos do que nunca e não é inteiramente culpa deles. Embora algumas mulheres acreditem que, como podem comprar seus próprios anéis de brilhantes, também podem pagar a conta do jantar, elas ainda querem que o homem do seu coração seja cavaleiro. O problema é que os homens simplesmente acham que, como as mulheres estão ganhando dinheiro por vezes mais do que a eles, até elas deveriam assumir o ônus de pagar sua parte das despesas. O primeiro presente que o meu namorado me deu foi um perfume bem barato, mas depois que eu elogiei, mostrei todo o meu apreço, dei umas dicas do que eu realmente gosto e seus presentes se tornaram bem melhores. Janice, 28 anos, analista financeira. Todavia, a técnica de encantar homens está inteiramente voltada para a felicidade, e a maior parte das mulheres fica mais feliz quando os homens se mostram generosos com elas, pois consideram isso sinal claro de que eles estão gostando da sua companhia. Não estamos falando em gastar uma quantidade de dinheiro absurda, mesmo que seja uma pessoa totalmente desprovida de recursos. Trata-se de ele economizar alguns trocados para levá-la à lanchonete preferida e depois para um lugar com uma bonita vista para o mar, para curtirem a refeição juntos, romântico e delicado. Sim, caro, nem um pouco. Quando afirmamos que os homens precisam ser generosos, não estamos dizendo que eles tenham que gastar rios de dinheiro. Reivindicamos que eles sejam generosos com o dinheiro num sinal apropriado. Recentemente, a atriz Jessica Alba, famosa em Hollywood, teceu a seguinte reflexão: os caras devem tratar as mulheres com respeito.
continuo feminina e elegante, mas infelizmente muitos homens perderam a noção de cavalheirismo. Eu gosto que o homem abra a porta e se ofereça para pagar a conta. Isso não significa absolutamente que eu precise que ele pague as coisas ou me diga o que eu devo ou não fazer. Não gostaria disso. Vou ter filhos e ser esposa, mas também vou trabalhar. Então, como manter a carteira de dinheiro dele aberta? Siga os passos seguintes. Mostre apreço, inclusive de antemão. Mencione as ocasiões em que ele foi muito generoso e seja carinhosa com ele ao falar disso. Diga-lhe como é agradável para você quando ele assume a despesa, que faz você sentir que ele está cuidando de você. Por exemplo, muito obrigado por me trazer para um jantar tão maravilhoso. Você faz eu me sentir tão amparada. Repare nos detalhes quando ele compra algo para você e não troque, mesmo que não goste da cor. Uma boa jogada é transmitir uma primeira impressão de que sua vida é empolgante e divertida e que o seu homem gostaria de participar dela. Então mantenha essa imagem. Você é uma pessoa badalada que frequenta restaurantes sensacionais, vernissagens e festas maravilhosas. Quando ele perceber que você é uma mulher desse tipo, vai correr atrás para acompanhar seu ritmo e ficará tão entusiasmado com isso que até vai pôr a mão na carteira ou economizará seus ganhos semanais para poder convidá-la para sair. Simples. Assim, você e quanto mais você apreciar o que ele lhe der, tanto mais ele lhe dará. Só tome cuidado para não exagerar nos itens de grife, para não ficar parecendo um outdoor. Entrevistamos homens que declaram que quando percebem um guarda-roupa constituído inteiramente de marcas como Louis Vuitton, Chanel, Prada, Gucci ou Pussy, ficam com medo de que você os levará imediatamente à falência. Suas amigas podem achar isso atraente, mas ele não. Lembre-se, mostre moderação em tudo. Ademais, os homens não se apaixonam por uma mulher porque está carregada de diamantes. Apaixonaram-se por quem você é e como os faz se sentir. Quando meu marido era jovem, ganhava alguns dólares por hora trabalhando num canteiro de obras e gastava todo o dinheiro comigo. Cindy, 29 anos, nutricionista. Joey Norris, especialista em namoro e relacionamento e fundadora do bem-sucedido seminário sobre namoro, como encontrar e casar com seu homem em Los Angeles, lembra que o fato de ser rico não significava que o homem será generoso. Na realidade, se você já teve alguns namorados, sabe até bem demais que alguns dos homens mais ricos também são os mais sovinos, do tipo que pedem para você rachar a conta e ainda querem fazer sexo depois, que pedem para você
pagar pelo manobrista e depois para dividir a conta dos drinks. Um homem verdadeiramente generoso simplesmente assume a despesa, caso tenha convidado, e tudo o que ele quer para lhe dar muito mais, e tudo o que ele quer para lhe dar muito mais, mas é que você aprecie sua generosidade. Estudo de caso Lana e Simon. Quando a eletricista Lana foi convidada para sair com o banqueiro Simon, foram para um dos restaurantes mais caros de Nova York. Decisão dele. Com, com decisão dele, convite dele. Quando a conta chegou, porém, ele se deixou ficar sentado de braços cruzados. Felizmente, Lana era dona do próprio negócio e ganhava uma grana preta. Assim, ela resolveu colocar na mesa o dinheiro que correspondia à sua parte. Afinal, a relação ainda estava no início e ela não queria parecer aproveitadora. Contudo, ele sequer assinou o gesto de coçar a carteira. E então ela colocou o valor inteiro na mesa e foi correndo para o banheiro, de onde ligou pedindo para uma amiga ir buscá-la. Lana estava revoltada. Simon havia escolhido o horário, a data e o restaurante, e nem se coçou para pagar a conta. Evidentemente, na etapa inicial da relação com um homem, você está sempre sujeito a correr esse risco. Vocês ainda estão se conhecendo, mas em vez de errar ao fugir da situação e oferecer a ele uma refeição grátis, Lana poderia ter usado a técnica de encantar homens, pelo menos para dar uma melhorada na situação. Poderia ter usado algumas frases do tipo: pedir seu conselho, e aí, como fazemos com a conta? Expor o problema: desculpe, eu não trouxe o cartão de crédito e estou com pouco dinheiro, como você quer pagar a conta? Mostrar apreço: obrigado por ter me trazido para um restaurante tão maravilhoso. Eu realmente adorei cada minuto e a comida estava deliciosa. Mostrar descrença: caso Simon pedisse para dar uma força com a conta ou sugerisse uma solução que não parecesse correta, ela poderia ter se saído de maneira eficaz, mostrando total descrença. É brincadeira, né? Normalmente isso coloca o menino disfarçado de homem nos eixos. E ele então resolve a situação e abre a carteira de uma vez por todas. Consigo fazê-lo Consigo fazê-lo passar mais tempo com você. Embora isso possa parecer um contrassenso, quanto mais você se mantiver ocupada e curtindo a própria vida, tanto mais os homens vão querer passar tempo com você. Nunca implore para passar tempo com eles. Apenas diga o que sente. Eu queria tanto comer uma boa comida mexicana hoje à noite. Poderíamos tomar um pileque de margaritas. Ou hoje o dia está ótimo. Caminhar na praia e depois feche a matraca. Se o seu homem não pegar o espírito da coisa ou estiver cansado demais para acompanhá-la, você pode simplesmente comentar que irá com outras pessoas. Mantas da Encantadora, de Homens, capítulo 9.
Os homens são tão inseguros quanto as mulheres, ou até mais. Afague o ego deles de modo sincero e verdadeiro. Encoraje-o a baixar a guarda ao não exigir que ele expresse seus sentimentos ou que fale sobre algo imediatamente. Permita que ele se recolha na caverna masculina dele e converse quando estiver pronto para isso. Timing é tudo. Nunca ataque ou julgue o que ele diz. Ele finalmente está falando. Deixe que fale, então. Não é fácil fazer um homem se tornar mais generoso, mas nada de pressioná-lo. Ele abrirá a carteira de dinheiro em sinal de apreço, e não quando você exigir que o faça. Os homens vão querer passar mais tempo com você quando parecer que você está se divertindo bastante, e eles querem participar disso desesperadamente. Capítulo 10. Jovem de espírito: como fazer as pazes com o menino dentro do homem. A única diferença entre homens e meninas é o preço dos seus brinquedos. Autor desconhecido. A técnica de encantar homens separa os homens dos meninos. Dona Essan. O que as mulheres querem. A maioria das mulheres quer se relacionar com homens, embora muitos homens achem esse conceito um tanto quanto insultante. O que é que tem se o que é que se tem se eu exercito os polegares o dia inteiro no PlayStation? Deixo a tampa da privada levantada como um macarrão instantâneo e quero rodar o mundo em vez de sossegar o facho com uma mulher. Maravilham-se eles. O desejo feminino por homens maduros é universal. Na verdade, é bastante normal. Quem quer se relacionar com um maconheiro desempregado aos 35 anos, que passa o dia inteiro jogando videogame no seu Nintendo e, além de não ter um tostão furado, precisa de alguém que tome conta dele? Apesar de esse ser um exemplo extremo, o X da questão é que mesmo os homens mais viris ainda se comportam como garotos, às vezes nos piores momentos possíveis, quando você mais precisa deles. Então, como conseguir fazer seu homem crescer? O que os homens querem? Embora você considere o comportamento pueril dele irritante, constrangedor e infantil, na visão dele trata-se de uma parte inata e inócua de sua personalidade. Se você reclamar disso, ele vai pensar: ela não deixa eu me divertir, ela só tenta me controlar, ou pior ainda, que pentelha. Eles acham que as mulheres agem como pessoas malvadas que tiram doces de criança. O fato é que, lá no fundo do coração, todos os homens são meninos. Todos eles amam brinquedos novinhos em folhas, todos de videogame, todos, brinquedos novinhos em folha, jogos de videogame, equipamentos eletrônicos e sair à noite com a galera. E eles não vão querer abrir mão disso por nada, nem mesmo pelo melhor sexo do mundo. Ou pelo menos não por muito tempo. Os homens certamente não querem que as mulheres os proíbam de curtir suas vidas.
Ao encantar seu homem, contudo, você consegue manter um equilíbrio entre deixá-lo se manter jovem de espírito, evitar uma crise de meia-idade sem que ele se esquive de suas responsabilidades e sem sabotar a relação de vocês. Estudo de caso Angel e Fred. Angel, notável escritora freelancer de 32 anos, descreve como conseguiu fazer seu homem crescer usando a técnica de encantar homens. Tenho 2 filhos e tomar conta deles o dia inteiro pode ser enlouquecedor. Meu marido, Fred, costuma chegar do trabalho, colocar os pés para cima e dizer que precisa ficar um pouco quieto. Sei que o trabalho dele no banco é estressante, mas dar conta de uma casa com 2 crianças de menos de 5 anos também é. Cansei de ficar resmungando para fazê-lo tomar alguma atitude. Um dia minha mãe adoeceu e precisou ser levada com urgência ao hospital. Eu tinha que escolher levar as crianças e correr o risco de não chegar a tempo ou fazer Fred crescer e tomar uma atitude. Eu sabia que se ligasse para ele dizendo você nunca me ajuda, esta é uma das únicas vezes que eu peço algo e se você não fizer nada vou ficar zangada com você para sempre, blá blá blá. Ele ficaria imediatamente na defensiva. Então, em vez disso, expliquei a situação de forma calma e racional e depois, sem sequer pedir sua ajuda, simplesmente parei de falar. E sabe do que mais? Ele chegou a uma conclusão brilhante por si só. Declarou que ficaria feliz de sair do trabalho imediatamente para tomar conta das crianças. Não seja, não seja condescendente, nem mime os homens. Não importa o quanto o comportamento dele a incomode, não o impeça de fazer o que quer. Contudo, você também não deve ser condescendente com ele. Com efeito, quanto mais as mulheres tratam seu homem como bebê, mais mimado ele fica. E homens mimados apresentam maior tendência a pular a cerca, porque, para amadurecer psicologicamente, o homem tem de passar por um rito de massagem que consiste em trair sua mãe. Para amadurecer psicologicamente, o homem tem de passar por um rito de passagem que consiste em trair sua mãe, abandonando-a e saindo para o mundo para crescer. Certas mães procuram declarar posse dos seus filhos e não os deixam livres para saírem e se tornarem homens. Quando as mães agem dessa maneira, o filho sente como se realmente a estivesse traindo, ao ganhar o mundo contra a vontade dela. O homem pode tentar resolver seus sentimentos de culpa pela traição cometida, trocando uma mãe por outra. Adivinhe quem seria essa nova mãe, a namorada ou esposa. Você, em suma, se desempenhar esse papel para ele, só vai piorar a situação, porque um homem tomaria suas próprias decisões se você está preparada a fazê-lo por ele. E porque um homem se aventuraria num lugar escuro e assustador para cumprir seu destino, se isso não fosse necessário. Se tudo já estiver sendo resolvido, não sobra espaço para um homem, e isso não incentiva a se aventurar e fazer alguma coisa. Esse é exatamente o motivo pelo qual tantos homens com a síndrome de Peter Pan adoram mulheres maternais,
e protegem seus sentimentos e os defendem daquele grande mundo mal lá fora. Portanto, se você estiver tratando o seu homem como filho e mantendo o menino, a culpa é sua se ele ainda age de forma pueril. Homens com síndrome de Peter Pan. Por mais que esforce para ser homem no local de trabalho, esse tipo de cara jamais amadurece completamente em casa. Tende a depender financeiramente de mulheres. Adora fazer coisas de garoto, como andar de bicicleta na lama ou jogar PlayStation o fim de semana inteiro, ou sair com amigos bem na noite em que vocês costumam namorar. Além disso, acha o sofá dele o lugar mais romântico do mundo. De forma geral, ele se recusa a assumir muitas responsabilidades em sua vida pessoal. Estudo caso role como um exemplo a não ser seguido. Vamos contar a história de Holly, uma corretora de imóveis muito bem sucedida de 29 anos no quesito homens. A autoestima de Holly estava um lixo. Ela julgava que os homens imaturos com quem se relacionava ficariam com ela desde que Holly fosse indulgente com seus passatempos pueris. Ela sempre os enchia de mimos, um Xbox como presente de Natal, viagens para a praia como presentes de aniversário e mais, sempre mais e mais. Isso não a levou à falência, pois era realmente bem-sucedida, porém tampouco os fez ficar. Na realidade, aconteceu a típica história da esponja. Todos os garotos maturos com quem se relacionou absorviam tudo o que ela tinha e lhes oferecia, sem jamais retribuir nada, e viviam como se fossem solteiros, sempre à espreita. Ela levou muito tempo até compreender que merecia mais do que simplesmente ser usada, e até criar coragem para se separar deles. Fica aqui a lição de Holly: encorajar comportamentos pueris sendo condescendente não os leva a assumir compromissos, nem resulta em relações saudáveis de longo prazo. As mulheres encantadoras de homens não se comprometem com garotos que não estão prontos. No hilário filme Terapia do Amor, a personagem interpretada por Uma Thurman, Rafe Kardec, é uma bem-sucedida executiva de 37 anos, vivendo em Manhattan, que conhece David Goldberg, de 23 anos, lutando para se restabelecer como artista e que ainda mora com os avós. O sexo entre eles é alucinante, a química é irresistível e os dois rapidamente se entregaram à luxúria. Dave se muda para a rica casa de Rafe e continua a passar seus dias jogando videogame, trazendo os amigos para o apartamento dela e comendo toda a sua comida, enquanto ela trabalhava duro. Depois de certo tempo, Rafe se dá conta de que Dave não passa de um garoto e que não vai crescer tão cedo. A expectativa que ele tem de ser tratado maternalmente por ela leva a relação a um impasse profundo e até a vida sexual do casal acaba por definhar rapidamente.
Lembre-se sempre, jamais compre videogames para um homem, a não ser que você queira acabar com a vida sexual de vocês. Não permita que isso aconteça. Em vez disso, capite os sinais de que o homem que está namorando é, na verdade, um garoto que não está prestes a crescer tão cedo. Confira a tabela mais adiante, aonde são mostradas as diferenças de comportamento para você definir o tipo de seu homem. É possível transformar um menino num homem. Não vamos repetir. Você não pode transformar um menino num homem. Claro, você pode inspirar um menino a escolher começar a agir como um homem. Entretanto, você por si só não pode modificá-lo plenamente. O que pode fazer é desencorajar comportamentos pueris e recompensá-lo quando age como um homem. Faça com que ele saiba que agrada você quando se esforça para isso. Teoricamente, isso o fará querer agradá-la mais ainda. Infelizmente, porém, ele, independentemente da idade que tiver, tem de se transformar em homem por si mesmo. Homem, emite sinais claros. Menino, espera que você tome a iniciativa. Homem, diz o que quer. Menino, espera que você adivinhe seus pensamentos. Homem, decide o local e hora dos programas do casal. Menino, quer que você o entretenha. Homem, assume o papel de provedor. Menino, aceita com prazer seu dinheiro e presentes. Homem, protege você. Menino, exige que você proteja o sentimento dele. Homem, chama você para sair. Menino, só quer passar o tempo. Homem, serve você. Menino, exige ser servido por você. Homem, toma decisões para agradá-la. Menino, quer agradar a si mesmo. Homem, é direto e honesto. Menino, adota a política do o que os olhos não vê, o coração não sente. Homem, agem de acordo com a sua palavra. Menino, não respeita compromissos. Homem, está comprometido com você. Menino, está comprometido com o próprio prazer. Homem, trabalha duro para ascender de status. Menino, desfruta dos status das mulheres. Homem, oferece mais às mulheres do que apenas o seu pênis. Menino, acha que seu pênis é o melhor presente possível. Homens, controla suas emoções. Menino, deixa-se governar pelas emoções. Homem, dá generosamente. Menino, espera ser retribuído em maior proporção. Homem, é fiel a quem se comprometeu a proteger. Menino, é fiel aos seus testículos. 5 passos para alçar um garoto ao status de um homem por meio da técnica de encantar homens. Lembre-se de que a nossa técnica não modifica homem algum. Repita isso para si mesma 3 vezes ao dia. Ainda assim, certamente ela pode acelerar o processo para ele querer mudar. Siga os seguintes passos. 1. Pare de proteger o sentimento dele.
Com muita frequência, as mulheres pensam que se proteger o homem do assustador mundo lá fora ou não mede sério o que esperam do homem num relacionamento, ele vai ficar com elas. Mas não, ao contrário, esse é o modo para fazer um garoto continuar a agir como tal. Diga-lhe como se sente e deixe que ele lide com isso, pois isso significa que ele pode optar por ir embora, porém, como ele não era capaz de suprir suas necessidades, vocês dois não faziam um bom par. De qualquer maneira, quanto mais você o deixar lidar com a situação, tanto mais confiança ele adquirirá. 2. Feche a matraca e deixe que ele resolva a questão. Certos homens necessitam de prática para tomar decisões e chegar a soluções. 3. Aprecie os passos que ele tomar no sentido de se tornar homem. Lentamente você o verá assumir a liderança, fazer mais projetos para você, pagar pelos programas que ele planejar, sem esperar que você meta a mão na carteira. Assumir mais responsabilidade na vida e no trabalho, acalentar maiores ambições e estabelecer objetivos mais elevados. 4. Seja paciente e determine quanto tempo você está disposta a investir e esperar. 5. Estabeleça seus limites. Não precisa esperar para sempre. Se você fixou um ultimato interior e o prazo já venceu, sinta-se à vontade para revelar esse prazo a ele. Afinal, uma vez que você tenha se retirado mentalmente da relação, sairá dela rapidinho. É melhor dizer isso a ele, dando-lhe a oportunidade de tomar uma providência, do que deixá-lo coçando a cabeça e se perguntando o que aconteceu. Permita que o seu homem seja jovem de espírito. Homens maduros podem continuar jovens de espírito. Na verdade, essa é a situação ideal. Homens maduros podem ser divertidos, brincalhões e gostam de objetos novos e reluzentes, como carros velozes ou o último lançamento de tacos de golfe. O fato é que você deveria encorajar mais seu homem a se manter jovem de espírito. Afinal, isso o ajuda a reduzir o estresse e, consequentemente, a viver mais. E, claro, o nosso negócio é fazer com que nossos homens fiquem por aqui por muito tempo. Ele é maduro o suficiente. Embora você queira que o seu homem seja feliz e continue jovem de espírito, você precisa deixar claro para ele e para si mesma que não vai aceitar que um homem tire vantagem de você. Caso não tenha certeza de que seu homem é suficientemente maduro para valer a pena investir seu tempo nele, pergunte-se o que ele faz para agradá-la e cuidar de você. O que ele faz para tornar sua vida segura e confortável. Como ele está se esforçando para agradá-la. Se apresentar respostas satisfatórias nesses 3 quesitos, ele é suficientemente maduro. Quando você tiver certeza de estar com um homem que demonstra maturidade durante
A maior parte do tempo poderá se sentir à vontade para lhe conceder um passe livre de vez em quando, para que ele possa dar vazão ao menino que há dentro dele. Se você se sentir completa e estiver satisfeito com o seu homem, dificilmente vai se queixar quando ele pedir para ir acampar ou realizar qualquer outra aventura pueril. Há muitas vantagens em ele ter um garoto interior equilibrado. Em primeiro lugar, é esse aspecto que assegura a diversão, e isso vai ajudá-la a se sentir jovem de espírito também. Por outro lado, ele sabe quando é hora de se despedir do menino e voltar a agir como um homem. O homem maduro sabe quem é porque conseguiu apresentar soluções quando você o deixou tratar do problema. A técnica de encantar homens dá uma mãozinha para isso. Ele também vai mobilizar suas forças e habilidades para construir um melhor reino para sua esposa e filhos, e para todos aqueles a quem ele escolher servir e proteger. Os homens só conhecem a força que têm quando são obrigados a exercê-las.